Bom dia a todos. Essa vai ser nossa segunda aula gravada de Fundamentos de Sistemas Embarcados. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a parte do sistema operacional, né? Começando aí pelo kernel do Linux, iniciando aqui com o kernel do Linux, e falando um pouquinho da parte de inicialização de boot e também de periféricos de entrada e saída do sistema, tá? Então, nessa aula, a ideia é ainda ser um pouco de teoria, mostrar um pouco das portas de entrada e saída. Eu vou tentar mostrar um pouco de exemplo no Raspberry, tá? E a partir da próxima aula a gente já começa um pouco mais na prática. Bom, de modo geral, né, vocês já devem ter visto um pouco sobre a arquitetura de sistemas operacionais, né, lá em FSO. E o Linux do kernel, tá? Ele é uma arquitetura genérica, tá? No sistema embarcado, o Linux, né, embarcado, ele é muito parecido com o Linux genérico que a gente roda no computador. Então ele tem aí suporte para CPUs de 32, 64 bits, com sistemas de MMU, por exemplo, RAM, entradas e saídas, tá? I/O, né? Nós podemos, né, em alguns sistemas embarcados que rodam Linux, tanto fazer o desenvolvimento no que a gente chama de target, quanto debug no próprio target, né? O Raspberry é um modelo desse, ou seja, o que é o target? O target é o nosso dispositivo alvo, ou seja, o nosso dispositivo onde nós queremos rodar o sistema, tá? Então, em muitos sistemas embarcados com Linux é possível fazer várias coisas já dentro dele, tá certo? E é interessante aqui porque muitos sistemas embarcados, né, nós vimos na aula passada algumas estatísticas, tá? Muitos deles, a maioria, mais de 60%, usam algum tipo de sistema operacional, seja o Linux ou seja um sistema um pouco mais enxuto, tá? Poucos sistemas, ou seja, 30 e poucos por cento aí dos sistemas, não usam nenhum sistema, ou seja, é bare metal. Então isso vai cobrir, né, o uso do Linux vai cobrir a maioria dos nossos casos de uso de sistemas embarcados modernos, principalmente. Tá? Então, para quem lembra, no kernel do Linux, a ideia dele é gerenciar o hardware, ou seja, gerenciar o hardware de baixo nível para você, para poder prover uma camada mais abstrata, um nível de abstração maior, né, para as aplicações, para que você não tenha que se preocupar muito com o baixo nível, com o acesso direto ao hardware. Tá? Só que aqui na aula de embarcados, a gente vai ver um pouco dessa linha, né? Quem está muito acostumado lá a ver só software de alto nível, né? Normalmente o sistema operacional ele abstrai tudo para você, tá? E nós vamos tentar entrar um pouco mais, tá? Um pouco mais próximo aqui do hardware. Então, o que o kernel faz? Né? Se você está rodando um sistema embarcado bare metal, você tem que escrever tudo. Então, por exemplo, um driver para acessar um cartão de memória, você tem que escrever. Né? Ou usar direto no seu programa, né? Não é gerenciado, você é que tem que acessar direto, por exemplo, através de uma biblioteca. No caso de rodar um sistema com Linux, você já tem isso pronto, né? O próprio sistema já provê isso para você. Então, o kernel, ele gerencia os dispositivos, o acesso a I/O, né? Controle de processos, escalonamento de processos, né? Então, toda a complexidade de vários processos, né, dentro de um sistema podem ser colocados ou embarcados, inseridos aqui nesse contexto também. Compartilhamento de memória, sinais, comunicações entre processos e assim por diante. Então, tudo aqui, né, tudo que o kernel do Linux faz para um sistema de grande porte, vamos dizer assim, ele também vai prover para o nosso sistema embarcado. Tá? Através da abstração do kernel que é possível, né, que as aplicações elas possam rodar em várias plataformas. Então isso é muito importante, né? O uso de um sistema operacional embarcado, e principalmente um sistema operacional como o Linux, que ele tem suporte, né? Tem múltiplos suportes, ele nos ajuda a portar aplicações de um hardware para outro. Então o sistema operacional ele ajuda nisso, ou seja, ele vai fazer a abstração dessa conexão nossa, do nosso software, com o hardware. Tá? Então, aqui é só mostrando o multinível, né, de hardware, então, até chegar à aplicação. Então, lá embaixo, na parte inferior, nós temos aqui o nosso hardware, né? Depois nós temos interfaces de baixo nível, que são parte aqui, esse miolo, né, é o kernel do Linux. Então, aqui são as interfaces de baixo nível,
o sistema de arquivos, por exemplo, protocolos de rede, e as abstrações de mais alto nível. Essas conversam diretamente com as nossas aplicações. Tá? E aqui em cima, nós temos as aplicações rodando em modo usuário, tá? E as bibliotecas, que também estão rodando ali em modo usuário, né, fora do kernel, e que provém todo o suporte para funções avançadas, né, que nós podemos usar no sistema operacional. Tá? As interfaces de baixo nível, tá, elas são mais específicas para cada configuração de hardware. Então, se você está rodando o seu hardware numa Raspberry, você tem os drivers específicos, a comunicação específica com aquele hardware. Já se você está rodando o Linux embarcado, por exemplo, num celular Android, é um outro camada de low-level interface para o celular Android, por exemplo, e assim por diante. Tá? Elas têm controle direto do hardware, então essa é a camada que conversa direto com os nossos dispositivos e provê as APIs, né, que são independentes aqui, de hardware para as próximas camadas. Então elas abstraem, né, esse baixo nível para as camadas acima. Por exemplo, o sistema de arquivos, de rede, assim por diante. Tá? Então, controle de paginação, de memória, assim por diante. E também realizam, né, operações específicas de CPU e memória, tá? Essa camada de baixo nível. Tá? E tem as interfaces básicas para dispositivos, para os devices que estão conectados e externos. Então, tudo que vai direto lá no hardware gerencia, está nessa camada de low level. Os componentes de alto nível, né, o high level do kernel do Linux, aí já envolvem os nossos processos, a gerência de processos, né, ou seja, todos os programas que estão rodando em execução, a gerência de arquivos, sockets, por exemplo, para comunicação, né, e sinais em geral. Tá? Então, essa camada de alto nível do kernel, essa é essa camada que já está próxima ali de interfacear com as nossas aplicações. Ali no meio do kernel do Linux, nós temos o sistema de arquivos, né? Então isso é muito interessante para sistemas embarcados que não tem sistema de arquivos, por exemplo, quando você tem que escrever direto num disco, né? Você é que tem que criar o mapa de memória daquele disco, né? Quando nós temos um sistema operacional, isso tudo já é gerenciado para nós. Então ele faz a abstração lógica, né, para a organização física, seja num HD, seja num cartão de memória SD e assim por diante. Tá? Um dispositivo USB, um pendrive. Então essa lógica de organização física dos arquivos ela é provida, né, pelo sistema de arquivos. E aí temos vários, né, o FAT, o EXT, né, o Extent 3, 4, como é padrão no Linux, ZFS, exFAT, enfim, vários tipos de sistemas de arquivo que vocês já conhecem todos. Tá? Na parte do protocolo de rede, né, então a camada ali de protocolo de rede do kernel, ela vai prover todas as interfaces de rede já padrão, né, que nós podemos precisar. Então, desde, sei lá, TCP/IP, IPX, WAN e assim por diante. Então, todos esses protocolos eles são gerenciados nessa camada para nós. Mais uma vez, nós não temos que nos preocupar em implementar esse baixo nível, né? Essa camada conversa diretamente com o hardware, por exemplo, o Wi-Fi, a rede, né, Ethernet, assim por diante, Bluetooth. Então, nós não precisamos nos preocupar baixo nível. A gente trabalha lá no nível de abstração maior, tendo todo esse suporte de comunicação já do sistema operacional. Então, por isso que ele nos dá aí muita flexibilidade e muito poder para criar um sistema embarcado complexo, né? Isso já está tudo pronto para nós. Tá? Mais alto nível ali fora já do kernel, nós temos as bibliotecas, tá? E os serviços do sistema em geral. Então, isso fica acima do kernel, isso já fica rodando em modo usuário, né? Mas nos provê, por exemplo, APIs, né, para serviços que interagem com o kernel de modo geral. Tá? A maioria das funcionalidades aí do sistema operacional, por exemplo, a biblioteca C, né, para comunicação, gerência de arquivos e assim por diante. Tá? Tem, por exemplo, a glibc, né, é uma biblioteca grande até certo ponto. Em sistemas embarcados a gente usa uma versão reduzida ou outras mais reduzidas, né, dependendo do dispositivo. Tá? Então, só um adendo aqui. E nós temos também a camada dos daemons, né, os serviços que ficam rodando em background para prover uma série de funcionalidades do sistema.
tem um aspecto importante aqui que geralmente, né, num sistema operacional, principalmente em grande porte, as bibliotecas elas são linkadas dinamicamente. Então, quando você carrega o sistema operacional, ele carrega em memória, tá, as bibliotecas todas, né? E sendo elas linkadas dinamicamente, o que eu faço? Cada software, cada programa que está rodando em modo usuário, ele vai usar uma parte daquela biblioteca. Como elas são compartilhadas, você tem normalmente menos uso ali, né, não faz parte do binário da aplicação, mas o sistema tem que carregar ela inteira em memória. Então, dependendo do tipo de aplicação que você está usando, você pode não precisar de tudo isso. Em sistemas com memória um pouco mais restrita, como é o contexto de sistemas embarcados, tá? Essa segunda condição aí, ela normalmente acontece. Então, a linkagem estática ela é preferível, tá? Quando você tem pouca memória, porque aí você só coloca dentro do seu código aquela parte da biblioteca exatamente que você vai usar. Então isso economiza, né, os recursos do hardware. Tá? Bom, etapas de inicialização. Basicamente, o nosso sistema ele tem que dar boot, né, vocês sabem, então quando nós ligamos o dispositivo ele tem que inicializar de alguma forma. Tá? E o bootloader é a parte, né, responsável por fazer essa camada de inicialização do nosso sistema. Então ele inicializa as configurações de hardware de baixo nível, tá? E quando o sistema está pronto, tá? Ele aponta para o kernel. Aí sim o kernel pode inicializar, né? Então existem uma série de verificações de baixo nível de hardware, como acesso à memória, disco, inicialização de todos os periféricos, para que o kernel possa iniciar. Então essa é uma etapa preparatória. Em alguns casos, tá, esse boot ele pode ser em estágios. Então você pode ter um bootloader, por exemplo, do nível 1, tá, menor, então ele faz funções bem básicas de ligar o hardware, e um bootloader, por exemplo, mais avançado, né? Tem alguns sistemas operacionais do computador que você tem, por exemplo, um bootloader que já carrega inclusive o mouse, UI e assim por diante, ou seja, toda a interface gráfica. Tá? Então ele é um bootloader mais complexo, antes de bootar o kernel mesmo. Tá? E o kernel em si é a etapa seguinte. Né? Então você tem um bootloader que entrega ali para o kernel a inicialização do sistema. O kernel em si ele vai inicializar os serviços de baixo nível. Tá? Sistema de arquivos, por exemplo, sistema de rede, enfim, toda essa parte. Tá? Isso não é do bootloader, é mais alto nível um pouquinho. E aí depois, dentro do kernel, vocês devem estar acostumados, né, no Linux, nós temos o processo chamado init. Tá? Aí ele faz todas as inicializações ali em modo usuário. Então ele que começa o processo, ele que dá origem, né, a todos os outros processos. Então é o chamado init. Tá? Então essa é a sequência básica quando a gente tem um kernel, principalmente com Linux. Então bootloader, kernel, e aí no final tem o modo usuário lá com o init. Então aqui é só mostrando normalmente como está gravado, né? Então o bootloader ali na esquerda ele fica, você tem uma área, né, de memória de endereçamento onde ele está gravado, tá? Depois você tem os parâmetros de boot, e depois você passa para o kernel, tá? E assim por diante. Então normalmente em memória fica nessa sequência, tá? E além disso o bootloader ele depende muito de hardware, tá? Suas configurações, por exemplo, se ele vai ser armazenado em memória de estado sólido, tá? Então ele pode ser, tem muitos dispositivos embarcados que já vêm com bootloader numa ROM, quer dizer, uma Read Only Memory, ROM, e essa ROM ela é gravada pelo fabricante, tá? A partir desse momento ela não pode ser mais atualizada. Então é uma forma, tá? A Raspberry 3, por exemplo, ela é assim, ela tem uma ROM, tá? Depois você pode ter configurações já em disco, por exemplo, ainda para boot. Então, quando você precisa, né, de um bootloader mais complexo, ele vai ficar em disco, uma parte dele vai ser reconfigurável em disco, normalmente você já precisou de um bootloader menor, mais básico antes, para chegar a essa etapa de ter acesso ao disco. Tá? E um bootloader, por exemplo, que acesse a rede, tá? Ele também precisa de um bootloader primário. Às vezes você tem como inicializar um sistema e até instalar um sistema operacional inteiro através da rede. Mas isso exige que antes você tenha algum tipo de processo, né, algum tipo de bootloader que chegue a carregar até a rede. Então isso é um pouquinho mais complexo, que você também já tem que ter pelo menos os serviços básicos de rede funcionando para chegar nessa etapa. Tá? Então esse é um ponto. Bom, e aqui eu queria dar um exemplo, tá, do Raspberry 4, por exemplo,
onde o boot dele é feito através de uma EEPROM. Então, isso aqui é a página de documentação da Raspberry. Depois eu vou pôr os links para vocês, mas eu ressaltando aqui que é bem interessante que o bootloader, aqui ele ressalta, né, que o bootloader da Raspberry 4 ele tá atrelado, né, na verdade ele está conectado através de um protocolo SPI, a gente vai ver já já esse protocolo SPI, e ele está gravado numa EEPROM, tá? A EEPROM, para quem não sabe, vocês de software, normalmente o pessoal de eletrônica tem disciplinas com isso, a EEPROM é uma Electronic Erasable Programmable ROM. Então, ela é eletronicamente reprogramável. É uma ROM reprogramável, tá? Nesse caso aí de 512 KB, tá? A velocidade dela, aliás, 4 megabits. E ela tem o código do boot do sistema, tá? Então ele está ali gravado nessa memória. E essa memória ela pode ser reprogramável, tá? Então aqui na documentação da Raspberry 4 eles falam um pouco, discutem um pouco por que eles quiseram usar, né, essa abordagem ao invés da ROM, né, antiga, no caso das versões anteriores, é justamente porque a Raspberry 4 ela é muito mais complexa, o hardware dela é muito mais complexo, exige muito mais detalhes, e eles quiseram sofisticar mais o processo de boot para deixar a possibilidade, inclusive, de que o bootloader seja reprogramável, tá certo? Ok? Então tem aqui. E nós temos também o procedimento aqui de configuração, tá, desse bootloader. Então, por exemplo, esse procedimento aqui, daqui a pouco a gente vê, ele mostra quais são as configurações básicas que vão carregar no seu bootloader. Na pasta lib firmware raspberry bootloader você tem acesso ao bootloader da RASP. Então você pode pegar esse bootloader, pode reconfigurar esse bootloader e existe um procedimento aqui para gravar, para atualizar o bootloader. Então, as configurações de inicialização a gente pode ver depois. Aqui ele está mostrando, por exemplo, no caso da UART, né? Então, normalmente ela não vem ligado o debug via UART pelas portas de PIO da Raspberry. Então, nesse caso aqui você pode habilitar já no bootloader da EEPROM. Tá? Então, só mostrando aí um detalhe específico do processo de boot da Raspberry 4. Tá? A 3 é parecida, só que ela tem uma outra forma de inicialização. Okay? Bom, dando prosseguimento, nós vamos falar um pouquinho aqui do layout de memória do sistema. Né? Todos sabem que nós temos memória física, né? Então, dependendo do dispositivo, sei lá, no Raspberry você pode ter 512 MB de memória física, 1 GB de memória física, por exemplo, a RASP3 ela já tem 1 GB, né? A RASP4 ela já tem 1, 2 ou até 4, e até vão lançar agora, parece que uma com 8 GB de memória, tá? Então, esse é a memória física, ou seja, fisicamente você tem ali aquela quantidade, tá, de endereços para gravar memória, tá? Então, isso é uma coisa da RAM física, tá? Mas o espaço de endereçamento físico do computador ele é um pouco mais do que isso. Vocês já devem ter visto lá em arquitetura de computadores. E nós temos os endereços virtuais. Então, como é que funciona isso? Né? Por exemplo, se eu tenho um computador, né, um processador de 32 bits, normalmente ele consegue endereçar 2 elevado a 32, né, endereço, ou seja, 4 GB de espaço de endereço, mas para o kernel, né, para o sistema operacional, o que acontece? Ele tem que colocar não só a memória física, a memória RAM, nesse espaço de endereçamento físico, mas ele também tem que colocar todos os periféricos. Então, tudo que está conectado direto ao hardware, tá, é endereçado através da memória. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a porta que liga ao HD, né, por exemplo. Eu tenho o endereço de memória onde eu mapeio para acessar o SD. Eu tenho endereço de memória para acessar a RAM, tá? Registradores, periféricos e assim por diante. Então, normalmente você tem um espaço de endereçamento físico de memória, onde eu tenho ali um limite de quantos endereços eu posso acessar, tá? E depois disso eu consigo mapear, né? Dentro disso eu tenho vários tipos de periféricos, vários tipos de dispositivos, e também eu endereço, né, o que a gente normalmente conhece como memória RAM, tá? Por outro lado, nós temos também a memória virtual. Tá? Então, a memória virtual do kernel,
tá? Diferente da memória física, que ela é absoluta, ou seja, aquele endereço ele dá acesso a tal dispositivo ou tal área de memória física, né, de memória RAM. Nós temos a memória virtual, que ela basicamente é um nível de abstração, tá, de gerenciamento, onde os aplicativos que estão rodando em modo usuário, eles não precisam saber, né, ou ter acesso direto à memória física, né? Seria uma complexidade muito grande, na verdade seria até problema de segurança e assim por diante. Então o que o kernel faz? Ele pega e abstrai, né, a memória para os aplicativos como mapas de memória virtual. Então, basicamente, quando o aplicativo ele acessa, né, quando ele inicializa, ele pede um espaço de memória para ser usado, e o que o sistema operacional faz é, tudo bem, você tem lá, sei lá, 500 MB de memória para acessar. Então, do endereço 0 até o 500 MB, você pode escrever, ler e assim por diante. Onde é que está fisicamente isso? Tá? Então, eu tenho dentro da memória física, né, um mapeamento dessa memória virtual para a memória física do meu sistema. Tá? Normalmente nós temos o gerenciador AMMU, que faz essa tradução entre os endereços virtuais e os endereços físicos. Tá? E depois eu não vou entrar aqui na complexidade, mas, por exemplo, para endereços grandes, né, para áreas grandes de memória, tá? Tem todo um processo de paginação e assim por diante, cache, né, mas é só para dar uma ideia. Mas eu queria focar na memória física porque ela é muito interessante. Depois a gente vai entrar aqui a questão dos periféricos. Né? Então, lembrando, não é só a memória RAM, né, a memória física. Tá? Então, por exemplo, se você tem um computador que só endereça 32 bits, né, ele tem acesso a 4 GB de RAM. Se você coloca 4 GB de memória RAM, tá, no seu computador, mais uma placa de vídeo, sei lá, de 2 GB, você teria que endereçar 6 GB de memória. Tá? Então você estaria limitado. Se o seu computador, se o seu hardware só consegue endereçar fisicamente 4 GB, ele não conseguiria ou usar toda a memória RAM disponível física e nem toda a memória de vídeo disponível, teria que selecionar. Além disso, todos os periféricos, outros necessários, tá? No sistema. Então, só para falar um pouquinho disso, depois a gente pode detalhar mais. E aqui a gente entra, tá, na parte de entradas e saídas do nosso sistema operacional. Então, o Linux ele suporta uma grande diversidade de dispositivos de entrada e saída, tá? E nós vamos, né, trabalhar não só com aqueles padrão, tá? Mas também trabalhar com várias entradas e saídas mais específicas para acessar dispositivos, sensores, atuadores dentro dos periféricos de um sistema embarcado. Então aqui é uma porta, por exemplo, muito comum e muito usada em sistemas embarcados, que é a porta serial, a UART. Tá? Esse cabo serial, esse RS-232, essa interface, é bastante antiga, né? Muitos de vocês já devem ter visto esse tipo de interface, tá? Mas ela é padrão, muitas vezes, em protocolos industriais, em hardware industrial, tá? E ela ajuda, né? Ela é de fácil implementação, é muito barata a implementação e normalmente ela opera ali em mais ou menos 12 volts. Então você consegue trabalhar com distâncias maiores de cabos, por exemplo, para sistemas de robôs e assim por diante. Não é uma interface que provê uma alta capacidade de comunicação, mas ela é uma interface bastante robusta. Tá? Nós temos acesso direto à UART pelo Raspberry, por exemplo, a gente vai ver isso. Basicamente, ela é um protocolo simples, né, de 8 bits e um bit de paridade, tá? Um stop bit e um bit sem paridade. Né? Então, basicamente, quando você começa e inicializa, né, é um protocolo serial. Então, você tem um canal só de comunicação. Tá? E através desse canal de comunicação, você sobe e desce, né, o nível do sinal. E através dessa oscilação temporizada, você consegue comunicar, transmitir dados. Né? Então, basicamente, aqui é tudo temporizado, você define, né? A gente define o que é chamado de baud rate, ou seja, a velocidade de comunicação. O equipamento que está recebendo, ele tem que saber exatamente qual a velocidade que você está se comunicando. Para quê? Justamente para ele chavear, né, o sinal, né, e ler exatamente qual bit, quando que é 0, quando que é 1 que você está transmitindo. Tá? Então, esse é um modo bem simples de comunicação, bem rudimentar, tá? Mas é muito usado. E tem formas de a gente fazer verificação
se os dados chegaram. Tá? A porta paralela, tá? Hoje ela é usada em outros contextos, né? Ela já foi mais usada até em computadores, impressoras antigas usaram portas paralelas. Tá? Diferente, elas caíram um pouco em desuso porque elas exigem um barramento muito largo. Tá? E hoje com as comunicações seriais rápidas a gente consegue, com cabos mais finos, fazer comunicação rápida. Tá? Mas, por exemplo, nos GPIOs aí da RESP, nós conseguimos, né, fazer comunicação com várias portas paralelas ao mesmo tempo. Tá? Tem entradas e saídas, por exemplo, o DAC, né, de aquisição de dados, por exemplo, para transdutores, teclado, mouse e display, tá? Tudo isso é padrão, né? Som, impressoras, tudo isso é padrão num PC comum. Tá? A PCI, por exemplo, é um outro tipo de barramento, né? PCI, PCI Express e assim por diante, é um barramento interno, né, de PC, então essa é uma outra forma de barramento muito usada para comunicação de alta velocidade, alta potência. As GPUs normalmente usam esse tipo de barramento, mas existem vários periféricos especializados, por exemplo, em sistemas embarcados de indústria, que utilizam esse tipo de protocolo. Por exemplo, existem sistemas de monitoramento multicâmera, onde você tem que colocar 16, 20, 32 câmeras ao mesmo tempo, e aí você tem que conectar num barramento de alta disponibilidade desse para transmitir os dados e assim por diante. Tá? Aqui é mais antigo, né? PCIe, PCMC, Express Cards. Antigamente a gente usava isso em notebook, hoje está um pouco em desuso. Tem o PC104, um barramento específico, ele é muito usado em situações industriais, porque ele tem boa tolerância mecânica, ele é robusto. Então imagina num sistema que você tem que controlar um chão de fábrica, onde você tem muita vibração, né, no sistema, e assim por diante. Então, são contextos, né, onde existem conectores, tá, de barramentos para você manter muita comunicação, mas que eles sejam robustos. Então, a vibração não dá tanto desgaste, né? Nesse caso, ele tem uma tolerância melhor. Tá? Então, só contextualizando alguns tipos de barramento que ainda são muito usados. Tá? Outros aqui comuns, né? SCSI, por exemplo, hoje é menos usado. Tá? USB a gente conhece, né? USB tipo 1, tipo 2, 3, e agora já estão no padrão USB do tipo 4. Outra interface ali, I3E 1394, conhecido como FireWire, também hoje está mais em desuso, mas foi muito usada para a parte de áudio e vídeo. Tá? É um barramento que era mais direto mais direto, não precisava passar pelo processador, ele tinha um controlador próprio, tá? Então é de mais alta velocidade que o USB na época, hoje não mais, né? Hoje a USB evoluiu bastante também. E aqui barramentos e interfaces mais específicas, né? Ali a gente está falando de periféricos para fora, aqui a gente está falando de interfaces mais diretas dentro do circuito. Então o I2C é um barramento muito conhecido, né? A gente chama de Integrated Circuit. Então, normalmente é usado, tá, para sistemas que estão muito próximos, dentro do próprio circuito, dentro da própria caixa, tá, do sistema. Tá? Por exemplo, para conectar com sensores, periféricos e assim por diante. Ele é bem antigo, né, esse padrão de 82 ali desenvolvido na Philips. Ele só precisa de 2 fios para se comunicar. Então, é o Serial Clock Signal e o Serial Data Line. Então, um vai mandar o clock, né, para sincronizar, e o outro vai mandar os dados. Tá? Ele é uma comunicação half duplex, ou seja, você só pode mandar ou receber ao mesmo tempo. Tá bem? E ele pode ser usado com múltiplos mestres. Então, a ideia é você pode criar uma rede, tá, de dispositivos conectados via I2C dentro de um sistema, dentro de um circuito ou dentro de um dispositivo, e aí você pode conectar todos eles, né? Um sistema de barramento. Tá? As velocidades de transmissão, elas tipicamente rodam nessas velocidades de 100 kbps, 400, 3.4 Mbps. Não é uma velocidade muito alta não, mas para sensores é suficiente em muitos casos. Tá? Então aqui tem o esquema, né, de como você ligaria 2 sistemas através do I2C. Então, normalmente, ou você liga no ground ou você liga no VCC, lá em cima. E aqui tem os 2 sinais, né, do SDA e o SCL ligados direto aí
aos dispositivos. Tá? Então, a forma de comunicação você tem o clock ali embaixo, ele vai dando ali o ponto, né, onde você tem que amostrar o sinal lá do outro lado, e aqui no SDA você está passando de fato os dados. Tá? E assim vai. Depois a gente vai entrar em mais detalhes, vamos experimentar algumas coisas do I2C na prática. Tá? Então aqui é um exemplo de um dispositivo ligado a vários displays, tudo via I2C, então você está conseguindo comunicar e fazer o display lá de todos os dos sinais que você quer transmitir em todos os displays ao mesmo tempo por esse barramento, um único barramento. Tá? Aqui é um outro exemplo, né? Comunicação de várias Raspberries com Arduino. Tá? E um último exemplo, isso aqui para aviação, sensores, por exemplo, de IMU e assim por diante. Então tem uma RESP aqui embaixo, tem um outro slave, a master, né, se comunicando aqui no barramento, tem um outro master aqui que é o Arduino e tem outros sensores aqui se comunicando. Tá? Tudo isso via um barramento só I2C. E o último barramento que a gente vai tocar aqui hoje é o SPI. Ele normalmente tem um desempenho maior do que o I2C. Ele também é usado para comunicações próximas, tá? Ele foi desenvolvido até um pouco antes, ali em 79, pela Motorola. Então é desenvolvido para comunicação entre chips, né? Entre circuitos integrados no mesmo sistema. Só que ele necessita de 4 fios. Ele tem uma comunicação assíncrona também com clock, então tem o SLK, que é o clock, tá? Depois tem o slave select, então você coloca o barramento vários dispositivos, você seleciona qual você quer comunicar, e aí tem o master out, slave in, master in, slave out. Então esse aqui você já tem uma comunicação full duplex, né? O I2C era half duplex, só um está falando ao mesmo tempo, e aqui não, aqui você tem a possibilidade dos dois estarem enviando ao mesmo tempo. Tá? Só que nesse caso só pode ter um master no barramento, um coordenador do barramento. Tá? Não existe limite definido aí nesse padrão em termos de velocidade, mas cada implementação de circuito ela vai apresentar o seu próprio limite. Tá bem? Na RESP, por exemplo, a Raspberry tipicamente, se eu não me engano, é 3 MHz, 3.5 MHz, depois a gente vê a documentação. A comunicação síncrona do SPI. Esse é o máximo que ela chega. Tá? Então aqui é um típico esquema, né, de como conectar. Então você vai conectar os SLKs um no outro, né, o do master para o slave, e depois aqui as entradas, né, a direção aqui do sinal está sendo colocada. Tá? E aqui seriam múltiplos dispositivos. Então aqui é um coordenador do barramento e todos os outros estão recebendo essa informação. Então essa é a ideia de conexão. Tá? E aqui a forma de comunicação. Né? Então a comunicação síncrona aqui do clock, ela é sempre ativada quando você está transmitindo. Tá? Nesse caso aqui, eu estou enviando, né? Então master out slave in, então está saindo aqui a comunicação do master, chegando lá, e aqui seria quando você tem o slave respondendo, né? Tá? O sinal, certo? E aqui qual slave você está se comunicando. Então, nesse caso aqui, você pode selecionar por esse sinal qual deles está sendo ativado. Tá? Aqui um exemplo também, conectando aqui a RESP1 ainda, né, mais antiga, conectando a um Arduino, aqui a RESP3, se eu não me engano, se conectando a Arduino usando SPI. Então, 4 linhas de dados, né, 4 linhas de comunicação. Tá? Essa é uma bibliografia básica dessa aula. E eu vou finalizar fazendo uma demonstração rápida, já na RESP, né, mostrando mais alguns detalhes. Então, aqui só para definir mais algumas coisas, né? Aqui a gente vê a GPIO, né, da RESP. Então, aqui na página de documentação a gente já pode ver quais são as entradas e saídas, né? Como que nós podemos acessar cada um desses protocolos dentro da RESP. Então, aumentando um pouquinho aqui, nós podemos ver, ó, GPIO SDA e SL, então essa parte aqui é de comunicação via I2C, por exemplo, tá? Que mais? Aqui, ó, MOSI, MOSI, MISO, SLK, isso aqui é a comunicação via SPI, tá certo? E tem outras também, o TX, RX-TX, isso aqui seria a comunicação, o RX-TX seria a comunicação via UART, tá? Dentre outros, tá, pessoal? Então, isso aqui são alguns dos periféricos aí mostrando como acessar, tá?
Aqui falando um pouco, por exemplo, da SPI, toda a documentação de barramento na RESP tem aqui. Então, SPI, 2C, assim por diante. Tem tudo aqui falando como você testar, como você escrever software, como acessar esses protocolos. Tá? Então, depois eu vou deixar o link aí da documentação, mas isso é fácil da gente achar. raspberry.com/documentation hardware, e aí você acessa toda essa parte de hardware da RESP. Bom, e por fim, pessoal, só para a gente dar uma passeada aqui pela RESP, aqui eu estou conectado numa Raspberry 3, tá? Então, só para a gente olhar, né, algumas coisas aqui relacionadas ao hardware. Então, eu vou deixar alguns slides de referência do Linux. Eu não vou entrar nos detalhes de Linux, estão lá no Moodle para vocês os slides específicos. Uma apostila auxiliar que fala de comandos do Linux, tá? Eu vou pincelar alguns aqui. Vocês, a maioria de vocês já tem experiência com Linux, então só vou dar uma passeada aqui, por exemplo, na barra proc, né? Nessa pasta, por exemplo, no sistema operacional, nós vemos todos os processos que estão rodando. Então, para quem, não sei se vocês já passearam por aqui, mas, por exemplo, se eu pegar um processo aleatório ali, eu posso ver todos os arquivos que estão, né, toda a parte ali do que ele está executando, tá? O environment dele, mapa de memória, I/O e assim por diante. Então, está tudo aqui exposto, né, a tabela do processo. Pode ser visualizada, tá? E eu queria mostrar aqui na raiz ainda, né, algumas partes interessantes. Por exemplo, a CPU info. Então, com esse arquivo, nós podemos ver detalhes, né, do sistema, do hardware. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo um ARM V7, tá? Rev 4, revisão 4. Tá? Então, tem 1, 2, 3, 4. Quer dizer, isso aqui é um sistema com 4 cores, 4 núcleos. Tá? E o hardware, nesse caso aqui, é a Raspberry 3. Tá? 3 modelo B. Então, esse aqui é o nosso modelo que a gente está vendo. Tá? O que mais nós podemos ver aqui? Tá? De dispositivo, por exemplo, devices. Tá? Então, se eu der um cat aqui, devices, o que nós vamos ver? Ó? Por exemplo, nós vamos ver os dispositivos do tipo caractere. Tá? Então, são todos os dispositivos que a gente tem acesso via comunicação serial, tá? Entrada e saída via serial. Então, através de FIFO, né? First in, first out, filas de comunicação. Então, destaque aqui para o TTY, por exemplo, comunicação serial. Né? Normalmente a gente, na RESP, o device para acessar TTYMA. Então, isso a gente consegue acessar a porta serial. Os dispositivos USB, por exemplo, o dispositivo I2C está aqui também. Tá? O que mais que a gente pode destacar? O dispositivo GPIO chip aqui, tá? O chip de acesso a GPIO aos pinos direto, né? Que a gente pode comunicar. Comunicação com RTC, que é o Real Time Clock. Então, lembrando que a RESP ela não tem relógio de tempo real interno, ou seja, ela não tem uma bateria. Quando você desliga a RESP, ela perde a hora. Quando você conecta, né, liga e conecta no servidor, ela atualiza o relógio, tá? Mas para sistemas embarcados que ficam desconectados, é importante você colocar um hardware externo. Então a RESP tem suporte para isso. Você pode conectar um hardware físico, um relógio de real time, para que quando ela debute, por exemplo, ou se desliga, liga de novo e assim por diante, ela possa manter o relógio funcionando. Tá? Isso é super importante para a sincronização de processo na rede e assim por diante. E também o suporte aqui é um watchdog. Né? O watchdog é aquele hardware que quando dá problema no sistema, tá? Ele está monitorando, né, a falha no sistema. Se for identificado que o processo, ou por exemplo, nesse caso aqui, o kernel não está respondendo, ele reseta o seu dispositivo. Tá? Então essa é a ideia do watchdog. Ele é um hardware auxiliar que fica verificando se você está funcionando, tá? Em funcionamento. Então essa é uma parte aí do nosso visualização. Aqui também os sistemas de block devices, né? Ou seja, tudo aquilo que é de memória de acesso randômico. Então o disco, né? RAM disk aqui, né? A RAM, o SD no caso, tá? A MMC e assim por diante. Então tudo isso aqui é acesso a disco randômico, né? Outro tipo de device.
E tem uma curiosidade aqui, a RESP tem vários suportes, né? Quando a gente está rodando Linux, depois de falar de outras distribuições, mas aqui nós estamos rodando o Raspbian, e o Raspbian ele vem com vários programas auxiliares para facilitar o desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui o pinout, né, no sistema, não está na barra proc, tá? Isso é um serviço aqui da RESP. Vamos ver se ele vai mostrar. Pronto. Então ele vai mostrar aqui um layout da RESP, né? Nesse caso aqui, o PyModel 3B, tá? O modelo 3B. E aqui ele está mostrando justamente os pinos, tá? De PIO. E aqui tem um mapa dos pinos. Tá? Aqui é 5 volts, então ele mostra lá vermelhinho, 5 volts, 5 volts, 3.3 volts, assim por diante. Cada uma das GPIOs, né? E aqui ele, inclusive, nos direciona para um site que tem o layout, né, mais detalhado. É bem interessante consultar isso aqui. Tá aqui, esse site, ele mostra, né, entradas e saídas aqui, o GPIO geral da nossa RESP. Tá? Aqui, dependendo de como você quer ver o padrão BCM ou padrão GPIO, isso depende do software ou do driver que você está olhando. Mas, por exemplo, se você quer ressaltar, sei lá, a comunicação I2C, então você clica aqui, ele vai mostrar, ó, são esses dois pinos que você vai usar e assim por diante. O SPI e assim por diante, tá? Então, é bem fácil aqui o mapa, ele tem exemplos e assim por diante, como você usa, como você se comunica com os periféricos da RESP. Bom, e aí, pessoal, para finalizar, só uma curiosidade, vindo aqui na RESP 3, né? Se a gente dá um top aqui para ver o gerenciamento de memória, nós vamos ver aqui, por exemplo, né, 926 megabytes de memória. Então, a RESP ela tem, na verdade, 1 GB de memória física, né, mas por conta do mapeamento físico, ele tem menos um pouquinho. Tá? Então, aqui a gente está vendo aí os processos. E eu conectei, essa daqui é uma RESP 3, tá? Eu conectei uma RESP 4, só para vocês darem uma olhada, tá? Então aqui à esquerda, aqui nós temos a RESP 4 à esquerda, e se eu der aqui um tópico, eu vou aumentar aqui, nós temos uma RESP 4, então nesse caso aqui nós vamos ver, ó, 1939, então 2 GB, tá? Nesse caso aqui é uma RESP que tem 2 GB de memória. Se eu for lá no barra proc e der um cat, por exemplo, CPU info, nós vamos ver agora o ARM V7, tá? Processor, revisão 3, e aqui mostrando que a gente está numa Raspberry 4, revisão B, é um outro processador. Tá? Uma última curiosidade, né, só sobre o bootloader que eu comentei lá da RESP 4, que é diferente. Voltando aqui na página de documentação da RESP 4, né, que ele fala, ele mostra aqui um comando, né, onde você pode verificar quais são as configurações padrão desse bootloader. Então, se eu copiar esse comando e colar aqui no terminal, nós vamos ver a configuração básica. Tá? Aqui, então, boot, o ART está desabilitado, está em 0. O Wake on GPIO 1, então ele está habilitado, então ele consegue ligar, né, com o GPIO, com um pino específico. Power off on route, não. E o freeze version, tá? Então são as configurações básicas que estão habilitadas aqui nesse bootloader, tá? E as configurações podem ser vistas lá depois na documentação. Então, só para finalizando aqui a aula, a ideia foi dar um overview, né, uma visualização geral, um pouquinho do kernel do Linux, uma revisão que vocês já viram, mas já trazendo um pouco aqui para o nosso tema embarcado. Na próxima aula nós vamos começar a lidar com esses periféricos. Então vamos começar a escrever alguns programas para acessar, né, a UART, por exemplo, depois numa próxima aula a SPI, I2C e assim por diante. Tá? A gente vai começar a acessar o hardware em si. Ok? Então, obrigado, pessoal. Anotem as perguntas, tá? E vamos discutir logo mais na aula ao vivo. Ok? Abraços, até mais.